Bom dia, amados irmãos e irmãs, paz do Senhor, presbítero Heraldo, Josuel, que estão aqui conosco, você que está aí em casa, que vai estudar a palavra do Senhor nosso Deus aí na sua casa. Mas nós temos sempre aprendido, né, que a igreja somos cada um de nós, não? E a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, se você está no templo com todos os irmãos, você está cultuando ao Senhor nosso Deus na comunhão com esses irmãos. Se você está em casa, você está cultuando ao Senhor nosso Deus aí na sua casa, no seu lar, na sua família, fazendo do local onde você está reunido templo de louvor e adoração ao nome do Senhor, o nosso Deus. Que você possa desfrutar deste momento, estando você aí na presença do Senhor, o nosso Deus. Desfrutar da manifestação da sua graça, do seu amor e da ação do Espírito Santo de Deus, que ministra a sua palavra aos nossos corações, que manifesta a sua graça e o seu amor a cada um de nós. Que Deus possa estar falando ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã de vida e saúde que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Deus, porque a sua graça nos alcança, a sua misericórdia, Senhor meu Deus, se manifesta em nós e através de nós, e nós só temos, ó Deus, que agradecer por todas as bênçãos que temos recebido das suas mãos, Senhor. Só temos, ó Deus, que, ó Pai, agradecer pelo teu zelo, o teu cuidado, o teu carinho para com as nossas vidas, Pai, porque o Senhor é um Pai amoroso, Senhor. E nós só podemos agradecer e pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, quando nos reunimos neste momento de escola dominical, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar nos instruindo através da sua palavra, o Senhor possa, Deus, estar nos edificando, Senhor, e assim, ó Deus, possamos nos sentir debaixo da orientação e da direção do teu Santo Espírito, e tudo, ó Deus, quanto nós fizermos, possamos fazer sempre para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. Por Jesus Cristo, seu Filho amado, Pai, é que nós oramos, Senhor. Recebe, Pai, este momento de louvor, este momento de adoração, e ministra em nós e através de nós a Tua palavra, Senhor. Perdoa, Deus, as nossas faltas, Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores e necessitados da Sua graça. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, e recebe o nosso louvor. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. O Salmo de número 147 diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os seus dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Louvemos ao Senhor nosso Deus com 3 cânticos. O primeiro deles, no cancioneiro nosso, é o número 12. Jesus, te entronizamos. Louvemos ao Senhor. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei.
estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Estamos clamando e pedindo que Jesus tome o seu lugar na nossa vida, tome o seu trono na nossa vida, tome o seu lugar no nosso coração, para que possamos ser edificados através da sua palavra. A palavra do Senhor nosso Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque vamos aborrecer a um e enaltecer o outro. Então nós precisamos de fazer a nossa escolha, e nós temos escolhido servir ao Senhor Jesus Cristo. Permita que o seu coração esteja sempre colocado no centro da vontade do Senhor nosso Deus, e assim você possa estar sempre agradecido a Deus por aquilo que Ele tem feito e pela maneira como Ele tem cuidado da sua vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. É o 52 no Cancioneiro. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Senhor, mais uma vez, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor.
aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor porque Ele é digno de ser exaltado e glorificado. E cantamos glória para sempre ao cântico de número 27, ao Cordeiro de Deus que nos amou e se entregou lá no Calvário por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. E nós vivemos debaixo desse amor, desse zelo, desse cuidado de Deus nas nossas vidas. Desfrute desse amor de Deus, desfrute dessa graça maravilhosa em Cristo Jesus. Viva realmente sentindo os cuidados de Deus sobre a sua vida, porque Ele te ama e Ele tem cuidado de você. Ainda que muitas vezes você se sinta distante, ainda que muitas vezes você se sinta só, ainda que muitas vezes você acredita que não vai conseguir superar as situações, mas Deus está com você para te ajudar, porque Ele te ama. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvemos ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Nós vamos neste momento ter mais uma palavra de oração, depois em seguida passamos para o presbítero Ideraldo, que nos trará a palavra do Senhor nosso Deus, aquela palavra que Deus já colocou no coração dele, para que ele transmita a nós nesta manhã, e nós sejamos como igreja de Cristo, edificados. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor ouve e o Senhor atende o nosso clamor. E agora, Deus, neste momento de escola dominical, queremos ouvir, Pai, a Tua palavra. Usa, Deus, o Teu vaso, presbítero Ideraldo, Senhor. Usa, ó Deus, com poder, com sabedoria. Usa, ó Deus, na unção do Teu Santo Espírito, para que, ó Deus, Ele fale nessa autoridade, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, meu Deus, penetre o mais íntimo dos nossos corações e das nossas vidas, Senhor. E sejamos, ó Deus, edificados, Senhor. E sejamos, ó Deus, tratados, Senhor. E sejamos, Deus, conduzidos pelo Teu pastoreio. Em nome de Jesus, usa o Teu servo, Pai, nós oramos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. A paz do Senhor, que nesta manhã, onde estamos na casa do nosso Deus, para mais uma escola dominical, mais um estudo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o alimento para as nossas vidas, é aquilo que nos fortalece, que nos dá ânimo para continuarmos a nossa jornada nessa vida. No domingo passado, nós falamos sobre fé e sobre insegurança. E nós gostaríamos de continuar nesta mesma linha de estudo. Agora, falando um pouco da nossa vida,
da jornada da nossa vida, parafraseando uma música que fez muito sucesso, uma música sertaneja que dizia: nessa longa estrada da vida. E nós gostaríamos de estar nessa manhã refletindo sobre essa estrada longa e curta da vida. Antes disso, nós vamos mais uma vez orarmos ao nosso Deus, buscando a orientação, a inspiração, a iluminação para as nossas vidas e para a meditação da sua palavra. Ó Deus bendito, nós louvamos ao Senhor, que Tu és o nosso Deus e nós somos os servos do Senhor, ó Pai. Estamos, Senhor, na Tua dependência, ó Pai, e reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, ó Pai, que precisamos do Senhor, ó Pai. Agora, ó Deus, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, ó Pai, para que possamos, ó Deus, ó Pai, ver a Tua palavra, Senhor, e buscar nela, Senhor, o alimento para as nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A estrada mais longa e curta da vida. Assim é a vida para muitos de nós. Estamos em constantes movimentos. Partimos confiantes de que sabemos para onde estamos indo, apenas para descobrir que nem sempre trilhar esse caminho, empreender essa viagem, é tão simples. Muitas vezes nessa estrada, nessa jornada, nessa caminhada, nós tropeçamos, caímos em buracos, cometemos erros. Então nós fazemos novamente a mesma caminhada, retornamos para o mesmo caminho. Eventualmente, em algum momento, nós evitamos, mas nós não podemos nunca cessar essa nossa jornada, cessar essa nossa caminhada. Mas então podemos ter a suspeita crescente de que tomamos a estrada errada, e aí nós precisamos retornar e recomeçar toda a nossa jornada. Se tivermos um pouco de sorte, vamos encontrar uma outra estrada, mas sempre assim, caminhando, nunca parados, nunca inertes, nunca estáticos, sempre buscando uma estrada, sempre buscando soluções para as nossas vidas e um norte para a nossa caminhada. Dois textos da palavra de Deus, um em Provérbios, capítulo 14, no verso 12, ele diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. O profeta Jeremias também diz: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Portanto, irmãos, nós precisamos estarmos sempre atentos a essa caminhada, a essa jornada que nós temos na nossa vida. Quando olhamos para situações que nós vemos, que nós experimentamos nas nossas vidas, nós vemos exatamente como Deus tem feito coisas maravilhosas, Deus tem feito coisas extraordinárias nas nossas vidas. A longa estrada da vida. Cada um de nós percorremos uma estrada no decorrer da vida. Todos nós, independente de qualquer pessoa, estamos percorrendo uma estrada. Essa estrada é a nossa história de vida. São as nossas lutas, são os nossos fracassos, são as nossas derrotas, mas também são as nossas conquistas, são aquilo que nós conseguimos no decorrer da nossa vida, as nossas vitórias. Quando embarcamos nessa viagem, trilhamos um novo caminho. Um novo caminho. Tudo é novo. Nada se repete. A história, ela é dinâmica.
nós não conseguimos mais reproduzir o nosso passado. Tudo é novo para nós. O minuto é novo, a hora é nova, o dia é novo, o ano é novo. Sempre nós estamos vivendo na novidade, no novo caminho. E onde nessa novo caminho, nessa nova estrada, nessa nova jornada, nós estamos sempre prontos a assumir um novo desafio. A cada dia, a cada manhã, a cada nascer do sol, traz consigo um novo desafio. Somos apresentados a uma nova oportunidade de experimentar coisas novas em nossas vidas. Sempre algo de novo, sempre algo de inesperado. Nós não prevemos o nosso futuro, nós não sabemos o nosso dia de amanhã, porque o futuro pertence a Deus. Nós só temos o nosso presente, nós só temos o nosso hoje, nós só temos o momento que nós estamos vivendo. Por isso que cada dia, cada manhã, se renova essa oportunidade de vida, de experimentarmos coisas novas e maravilhosas que Deus tem reservado para cada um de nós. Mas também vemos que muitos se perdem ou se acidentam nessa jornada, nessa caminhada. Até um hino que diz: tantos que corriam bem, tantos que estavam indo muito bem, mas que se perderam na caminhada. Outros foram vítimas de acidentes que criaram cicatrizes, traumas profundos nas suas vidas, levam consigo marcas na sua vida, das suas experiências amargas, tristes, ruins, que tiveram durante a sua jornada, tiveram durante da sua vida. Toda estrada, todo caminho, ele tem seus pontos de perigo. Se olhar pela estrada, quando você sai de viagem, você vai ver que tem curvas, há depressões na pista, há obstáculos. Nós não sabemos o que nos espera na próxima curva, o que vamos encontrar pela frente. Ninguém sai da sua casa e diz: hoje eu vou me acidentar. Ninguém sai da sua casa e diz: hoje eu vou encontrar aí um acidente na pista. Não, nós não sabemos o que vai acontecer durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada. Nós não sabemos. É uma caminhada, muitas vezes uma jornada rumo ao desconhecido. Vai nos apresentando, vai se descortinando diante de nós aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E nós vamos aprendendo com aquilo que Deus vem trazendo. Em algum momento, chegamos diante de uma bifurcação, aonde temos que escolher qual rumo tomar. Qual rumo que eu vou? Eu vou por aqui ou eu vou por lá? Qual o rumo que eu deva tomar? Como lidamos com os riscos? Como lidamos com os perigos que encontramos em nossas jornadas, em nossas viagens? Algumas atitudes nós podemos tomar. Estou diante de um desafio, estou diante de uma bifurcação que eu não sei para onde vou. O que eu faço? Qual atitude eu tomo? Eu recuo? Eu volto? Eu retorno? Eu fico parado? Ou eu sigo em frente? Eu tomo uma decisão e digo: eu vou por aqui. Qual a atitude que nós tomamos diante dos desafios que nós encontramos? No Talmud, existe um provérbio judaico que diz assim: todas as estradas são consideradas perigosas. Não existe nenhuma estrada que não seja perigosa. E Jesus, na parábola do bom samaritano, ele lembra de um viajante que foi atacado numa estrada. E ele fala dos perigos da estrada. Ele sempre vai falar dos perigos que nós encontramos. Mas o texto que nós queremos meditar nessa manhã, ele se encontra lá no livro de Êxodo. O capítulo é o 13.
e apenas 2 versos, o 17 e o 18. O segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 13, verso 17 e verso 18. Diz assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. É um texto não muito fácil de compreendermos, né? Por que Deus fez o povo tomar um rumo tão distante? Talvez uma travessia que pudesse ser feita uma semana, um mês, talvez, não era tão longe, né? Mas Deus fez esse povo rodar durante 40 anos, onde se perdeu toda uma geração para chegar à terra de Canaã. Na verdade, esse texto, né, ele nos mostra algumas verdades. Primeiro, Deus não queria que o povo enfrentasse imediatamente a batalha com 7 nações que já habitavam ali em Canaã, visto que como escravos, que eles eram lá no Egito, escravos recém-libertados, eles estavam psicologicamente enfraquecidos, despreparados para a guerra, desarmados, não tendo uma cultura de guerra, não tendo uma preparação militar. Como eles iriam enfrentar logo de cara 7 nações que habitavam em Canaã? Eles não tinham como fazer isso. Portanto, Deus diz: não, vocês não vão por lá agora, porque senão vocês vão ser derrotados, vocês vão ser dizimados por aquelas nações, pela falta de experiência militar que vocês têm. Mas também havia um fator adicional. Os egípcios tinham fortificações em volta do Mar Vermelho. Havia vários quartéis dos egípcios, né? Então, facilmente, eles seriam atacados por esses exércitos, por essas fortificações, por esses quartéis. Eles tinham que passar. Então Deus também: não vai por ali. Não adianta você rodear o mar, porque vocês vão encontrar essas fortificações. Então, Deus faz algo diferente. Deus traz algo totalmente inesperado para tomar essa atitude, para fazer com que o povo vá para o caminho mais distante. Não tome a atitude de ir pelos lugares mais fáceis. Você vai encontrar reinos poderosos. Por ali, pelo litoral, você vai encontrar os quartéis dos egípcios. Primeiro, a própria Bíblia diz que Deus endureceu o coração do Faraó. Com essa atitude, fez com que o Faraó se arrependesse de ter libertado o povo e saísse em encalço do povo, pressionando o povo contra o Mar Vermelho. Ficavam encurralados ali, achando que seria o seu fim. Esse endurecimento do Faraó tinha esse objetivo: empurrar o povo para o mar, aonde eles achavam que iriam perecer. Não esperavam a ação milagrosa de Deus na abertura do mar, para que eles pudessem passar e o exército egípcio em seu encalço se afogar ali quando o mar voltasse à sua normalidade, as paredes de água se fechassem novamente e afogassem todo aquele exército. Então, Deus empurrou o povo para o mar, levando os egípcios a perseguir os israelitas com uma força
de 600 carros. Isso desmoralizou tantos israelitas que se clamaram, né? Não havia sepultura suficiente no Egito para que você nos trouxesse aqui para morrer no deserto. Essa foi a palavra deles para Moisés, né? Por quê? Vamos morrer mesmo? Por que não morremos no Egito? Por que nós vamos ter que morrer nesse local? Teria sido melhor ser escravos no Egito do que morrer no deserto. Por que Deus fez com que Faraó perseguisse os israelitas, se não queria que eles pensassem em voltar? Ele certamente deveria ter feito o primeiro estágio de sua jornada o menos exigente possível. Por que endurecer o coração do Faraó? Por que fazer com que o Faraó persiga o povo? Em segundo lugar, quando o povo cruzou, né, o Mar Vermelho, eles foram atacados imediatamente lá em Refidim pelos amalequitas. Esse episódio, né, que conta o livro de Êxodo, no capítulo 17, verso 8, ali perto da terra de Canaã. O estranho é que quando tiveram que travar uma batalha por conta própria, né, vamos pensar que nesse momento não foi como o Mar Vermelho. Deus não interferiu. Eles tiveram que travar uma batalha por conta própria, sem nenhuma intervenção milagrosa de Deus. Eles não expressaram medo. Eles não expressaram pavor. E eles foram inspirados pelos braços erguidos de Moisés, né, que estendeu sua mão e o povo lutou, né? Conhecemos todo esse episódio ali, né? Eles lutaram e eles venceram. Terceiro, a rota indireta pelo deserto não impediu a resposta do povo ao relatório dos espiões. Nós vamos lembrar aqui quando eles estavam perto de adentrar a terra de Canaã. Então, o povo separa 10 espiões para que vão ver a terra, para ver como é que é a situação lá, né? E quando eles chegam lá, né, eles trazem uns relatos apavorantes, aterrorizantes para o povo, né, sobre a população daquele lugar, a população nativa ali de Canaã, como eles eram, e a natureza bem fortificada das suas cidades. E eles disseram assim: olha, sabe qual atitude nós devemos tomar como povo? Vamos nomear um novo líder e vamos voltar para o Egito. Depois de passar toda aquela temporada, anos, décadas no deserto, eles querem nomear um novo líder, para que esse líder não adentre Canaã, mas para que esse líder os leve de volta ao Egito, né? Esse relato está em Números 14, 4. Né? Mas olha só como a visão é deturpada. Primeiro, a visão do povo que habitava em Canaã, né? Olha, eles são gigantes. As suas cidades são fortificadas. Primeiro, quando você olha uma cidade fortificada, isso não é sinal de força, isso é sinal de fraqueza. Isso é sinal de que aquela cidade tem medo. Por isso, eles vão edificar muros para se proteger. Porque se eles fossem tão fortes assim, tão gigantes assim, por que construir fortificações? Pode vir quem quiser. Nós não seremos destruídos, né? Quando caiu o Império Bizantino, né? Quando o último imperador do Império Romano do Oriente, que tinha sua sede em Constantinopla, né? Ali então era uma cidade fortificada. Muitos tentaram destruir Constantinopla e não conseguiram, porque era uma cidade muito fortificada. As suas edificações, os seus muros, né? Somente quando o novo sultão, o Maomé, né? Não o Maomé, é outro Maomé, né? Conseguiu destruir aquela cidade fortificada e destruiu a cidade de Constantinopla, né? E rebatizou com o nome que ela tem até os dias de hoje, que é Istambul, né?
Ele derrotou aquela cidade. Mas as fortificações muitas vezes demonstravam medo, pavor de serem atacados. Por isso eles construíam muros. E mesmo depois de experimentar tantas coisas na sua jornada, de experimentar tantas lutas e tantas vitórias e tantos milagres de Deus, eles continuavam com medo. E aqui a gente para um pouquinho para pensar na nossa vida, na nossa história de vida. Nós temos um bom tempo de jornada de vida. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por tragédias pessoais, passamos por tragédias familiares. E sempre, quando olhamos para trás, nós vemos a mão poderosa de Deus. Porque se estamos aqui, é porque sobrevivemos a tudo isso. Mas nós muitas vezes não nos recordamos disso. Nós ainda continuamos com pavor, continuamos com medo, temos um grande medo de continuarmos na nossa caminhada, na nossa estrada. Há um hino que nos diz, né? Quantas bênçãos, dize a quantas são. E ficará surpreso quanto Deus já fez. Olha para a vida, olha para a história da vida, de cada um de nós. E veja como Deus nos libertou de tudo isso. Parece, portanto, que o caminho tortuoso pelo qual Deus conduziu os israelitas não era para impedir que desejassem voltar. Eles continuavam durante todo o trajeto. Durante os 40 anos, eles tinham no fundo do seu coração o desejo de voltar. Em várias ocasiões eles dizem: vamos retornar ao Egito, vamos voltar para a escravidão. Esse desejo continuava vivo no coração dessas pessoas. Eles ainda ficavam presos ao seu passado e com o desejo de voltar. Mas Deus, Ele fez dessa forma para impedir que o povo retornasse. Não que o povo sentisse, mas que o povo pudesse retornar. Estrategicamente não tinha como, logisticamente não tinha como retornar. Quem garante que no retorno o mar vai se abrir de novo? Não vai abrir de novo. Mas Deus impediu. Pode sentir vontade, pode sentir desejo, só que você não pode voltar. Às vezes nós queremos consertar a nossa vida baseados numa série famosa da década de 60 e 70 chamada Túnel do Tempo, onde nós gostaríamos de entrar nesse túnel e voltar ao nosso passado e refazer as coisas erradas que fizemos, as atitudes erradas que nós tivemos, as palavras que falamos que às vezes magoam uma pessoa. Quantos de nós tem a vontade e o desejo de retornar e consertar muitas coisas que estragamos, mas não podemos. Você pode sentir isso, você pode ter esse desejo, mas você não pode voltar. Não tem como fazer essa volta. Você tem que construir, claro, novos relacionamentos a partir do perdão, do arrependimento, mas retornar você não pode. Aí o sujeito chega lá diante do juiz, está sendo julgado por assassinato. O juiz fala para ele: juiz, eu posso voltar lá e não matar mais aquele cara? Você não pode, você já matou. Não tem como você voltar, não tem como você retornar. Isso tornava a retirada impossível, qualquer que fossem as suas dúvidas e medos. Os israelitas não tinham escolha real. Eles tiveram que continuar em frente. O que você faz diante de toda a adversidade? Continua em frente. Tem gente que desiste. Vai lá, coloca uma corda no pescoço, se mata, outro dá um tiro na cabeça, outro toma veneno. O que resolveu? Absolutamente nada. A gente tem que continuar em frente. Embora os percalços da vida, as desilusões, os fracassos,
a gente tem que continuar em frente. Tem que levantar, chacoalhar a poeira e continuar. É assim a nossa vida. É assim que vivemos. O que significa é que quase desde o início da sua história como nação, o povo judeu foi forçado a aprender que realizações duradouras levam tempo. Qualquer realização duradoura nas nossas vidas levam tempo. Nada acontece num passe de mágica. Tudo exige muito esforço, muita dedicação. Uma vida cristã autêntica exige muita oração, muito estudo da palavra de Deus, abrir mão de muitas coisas na vida, renunciar a tantas coisas, leva tempo. Hoje nós temos uma geração que quer tudo pronto. Tudo para ontem. O mundo de hoje está cheio de livros, vídeos, palestras, programas que prometem um caminho rápido para quase tudo. Desde a perda de peso, né? Perca 20 quilos em uma semana. A dieta milagrosa. Riqueza. Como ficar rico em um ano? Como ganhar 1 milhão em um ano? Sucesso. Como ser uma pessoa de sucesso? Hoje tem muita gente querendo fazer sucesso. E com o advento das redes sociais, né? Muitos querem o sucesso instantâneo. Muitos medem o seu sucesso pelo número de seguidores, pelo número de visualizações. Hoje o mundo é marcado pelo sucesso instantâneo, pelas realizações instantâneas. Muitos ficam mudando de comunidade religiosa, como se isso pudesse encurtar o caminho que precisa ser trilhado. Ah, vou para aquela igreja, parece que o ensino é mais forte. Eu vou ter sucesso na minha vida espiritual muito mais rápido. Como se não dependesse da pessoa o esforço para mudar. Ele quer tudo pronto. Ele não quer investir em si próprio, no seu aprendizado, na sua comunhão com Deus. Ele quer um pacote. Tudo vem pronto. Ah, está oferecendo pacote ali? Vou adquirir. E é isso que as comunidades vendem hoje. Verdadeiros combos, né? De felicidade, riqueza, amor. Né? Tudo para viver bem nessa vida aqui. E se esquece que a verdadeira vida não se vive aqui. Em nenhum momento há essa mudança aí de paradigma nas nossas vidas, né? De mudança real e verdadeiro. A ideia de mudança de vida simboliza pela rota que Deus conduziu os israelitas quando eles deixaram o Egito. É que não há caminhos rápidos. Não há caminho rápido. Se mais perto, vai encontrar 7 nações. Se ali também que é um pouquinho perto, você vai encontrar um monte de quartel. Não existe caminho fácil. Não existe caminho rápido. Muito melhor saber desde o início que o caminho é longo. A jornada da nossa vida é longa. O trabalho também é árduo. Nessa nossa vida, haverá muitos contratempos e
desvios falsos. Por isso que nós voltamos em Provérbios. Há caminho que ao homem parece direito, mas o final são caminhos de morte. Desvios, atalhos que nos levam à morte. Não somente a morte física, mas a morte espiritual, muitas vezes. Porque escolheu o caminho errado. Escolheu o caminho mais fácil, o caminho mais curto. Lembra do caminho largo e do caminho estreito, né? Quantos tinham aquele quadro nas suas salas, né? Mostrando ali os dois caminhos. Quantos que procuravam o caminho mais largo, que era o caminho mais fácil? Mas para que você trilhe essa jornada e essas dificuldades dessa jornada, você precisa ter, em primeiro lugar, coragem. A vida, não só a vida cristã, mas a própria vida biológica, não é para covarde. É para pessoas corajosas. Porque se você olhar os noticiários, se você conversar com as pessoas, você não sai debaixo da sua cama, você fica escondido lá. Você não coloca a cara para fora de casa. Para viver essa vida, e a vida cristã, você precisa ter coragem. E a coragem é a capacidade de agir apesar do medo, apesar do temor, apesar da intimidação. A gente precisa entender que coragem não significa ausência de medo. Porque o medo, ele é um mecanismo de proteção humana. Se você não tivesse medo, você já estaria morto, né? Você iria atravessar a rua sem olhar dos lados, né? Sem andar pela contramão com o seu carro, né? O medo, ele é um mecanismo de defesa. Mas ter coragem é ter ação, mesmo apesar do medo. É ter ação, é agir. Em segundo lugar, nós precisamos ter resiliência, né? Que é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas. Adaptar-se a mudanças que muitas vezes acontecem, né? E elas acontecem sempre. Superar os obstáculos e resistir à pressão das situações adversas que nos alcançam nas nossas vidas. Em terceiro lugar, precisamos ter resistência. Conservar-se firme, não sucumbir, não ceder, resistir. Lá nas epístolas, né? Falando a respeito da ação maligna nesse mundo, o apóstolo diz: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. A nossa vida é de resistência. Resistimos ao pecado, resistimos às ofertas desse mundo. Nós vivemos uma vida de resistência. Segunda Guerra Mundial, principalmente no leste europeu, mesmo na França, na Holanda, né? Enquanto que os poderosos exércitos lutavam, surgia, né, ali um foco de resistência. No leste europeu, essas pessoas que resistiam à invasão nazista eram chamadas de partisans, né? E eles tinham que resistir. E eles tiveram vitórias, né? Eles não tinham nenhuma experiência militar, eram civis que pegavam em armas, e às vezes armamento obsoleto, né? Diante do armamento do inimigo, mas eles destruíram exércitos, venceram batalhas que muitos exércitos não venceram, porque era chamada resistência. Em terceiro lugar, quarto lugar, nós temos a persistência. Nós devemos persistir, nunca desistir. Não foi agora? Vai ser amanhã. E se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. E se não for nesse mês, vai ser no próximo mês. E se não for nesse ano, vai ser no próximo ano. Agora, o que eu não vou fazer é desistir.
Então essa é a marca de verdadeiramente, né? Pessoas que tomam a atitude de viver a vida e trilhar por essa estrada, por essa jornada. É ter coragem, é ter resiliência, é ter resistência e é ter persistência. E concluindo a nossa palavra nessa manhã, nós temos algumas verdades que a gente precisa entender. Ter fé no mundo de insegurança, a gente precisa aprender assim. Isso é muito importante. Se ninguém falou isso, nós temos que falar. Não há trilhas rápidas. Não há. Não há trilhas rápidas. Precisamos entender que o Deus de Israel, o Deus que servimos, não é o gênio da lâmpada de Aladim, que você chega lá e pede seus 3 desejos. Não há trilhas rápidas. Como não foi rápido para Israel sair do Egito e adentrar a terra prometida. Também para nós. Imagina se nós nos convertêssemos num dia e no mesmo dia nós já estivéssemos na Jerusalém celestial. Seria uma maravilha. Mas nós temos que passar um grande período nesse mundo. E Jesus disse que o mundo seria maravilhoso quando ele diz: no mundo tereis aflições. Não existe caminho rápido. Não existe trilha rápida. Tudo é longo. Mas é curto também. Se nós andarmos segundo a vontade de Deus. O caminho longo se torna curto. Uma conquista duradoura, perene, leva tempo. Olha, tem que ter muito investimento. Às vezes a gente diz, né, lá no comecinho da vida, eu tenho uma família abençoada. Mas a gente não sabe o que vai acontecer durante um bom tempo. Só pode dizer isso quando está lá no leito da morte, viu tudo que passou e disse: eu tenho e tive uma família abençoada. E eu me lembro de uma historinha, de que as pessoas estavam no porto, né? Porque um navio ia partir, né? Lá da Europa, rumo a um novo mundo. E as pessoas foram todos lá para se despedir daquela tripulação que estava partindo rumo às novas terras. Só que quando começaram a festa, né? Eis que surge lá no horizonte um outro navio. E esse navio ia se aproximando do porto. E as pessoas largaram aquele navio que estava partindo e correram tudo em direção para saudar o navio que estava chegando. Aí o capitão ficou meio isolado, decepcionado. Por que não vão fazer mais festas? E alguém disse: nós estamos partindo, mas não sabemos se vamos chegar no nosso destino. Não sabemos se vamos perecer nas tempestades, se vamos ser atacados por navios piratas, se vamos sucumbir. Aquele navio, ele saiu, cumpriu a sua missão e está voltando. Então ele deve ser saudado, porque ele conseguiu ser vitorioso na sua viagem, na sua empreitada. Ele foi e ele voltou em segurança. Nós não sabemos. Por isso que muitas vezes a gente precisa dar ouvidos às pessoas mais maduras, mais experientes. Porque tudo aquilo que nós vivemos, todo mundo viveu. Por isso que o sábio diz: não existe nada de novo debaixo do sol. Nada de novo. Tudo que nós experimentamos, gerações já experimentaram. As pessoas passaram por essas experiências. E tem muito a nos contar. Tem muito que repartir. Tem muito que ensinar. Às vezes a gente vê pessoas lá, né? Hoje é
comum, pessoas dando palestras motivacionais por aí, dizendo sobre a experiência da vida. Mas que experiência que tiveram? A não ser a experiência dos livros, a experiência da internet, mas de vida nenhuma. Muitas vezes compartilha a experiência dos outros, mas não a sua própria experiência. E muitas vezes a vida nos calejou tanto que nós sabemos, nós temos a certeza, nós temos a convicção de que Deus tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas e continua fazendo. Então, se você quer conquistar algo, se você deseja algo na sua vida, se você almeja alguma área da sua vida, onde você precisa ter uma vitória, saiba que isso leva tempo, leva esforço, leva muito trabalho. Terceiro, você nunca pode chegar lá pela estrada mais curta. Você tem que trilhar o caminho de Deus. E o caminho de Deus, ele é longo, é penoso. Quanto mais o caminho fica difícil, quanto mais o caminho fica íngreme, quanto mais o caminho fica perigoso, quanto mais você supera os obstáculos, quanto mais você supera as adversidades, sabe o que acontece? O que acontece, acontece dentro de você. Você fica mais forte ainda. Você se torna mais forte. Uma pessoa que passou por situações difíceis, traumas, ela se torna uma pessoa forte. Por isso que ele é resiliente. Ele aprendeu a conviver com as adversidades. E o grande exemplo disso é o apóstolo Paulo. Fome, nudez, perseguição. Isso jamais abalou a sua fé. Você quer uma boa palestra de motivação? Lê as cartas de Paulo. Você vai aprender como superar os obstáculos da vida. Você vai aprender como ser forte diante das adversidades da vida. Portanto, fé é o combustível que nos move. A insegurança está aí. Mas precisamos trilhar esse caminho com Deus e fazer da nossa estrada uma estrada que é longa, mas que também é uma estrada curta, porque o nosso Deus está sempre conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não procure o caminho mais fácil. Não procure o caminho mais rápido. Procure o caminho, que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho. E voltando no versículo lá do início, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. E Jeremias, e a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho de vós o caminho da vida e o caminho da morte. 2 caminhos são colocados, não há uma terceira via. Você tem que escolher o caminho da vida, para que viva. Portanto, viva essa vida no caminho do Senhor. E tenha certeza de que a vitória vai ser conquistada. Em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tua palavra, Pai, ela é o farol, Pai, que ilumina as nossas vidas, ó Deus. É o farol que nos dá o norte, Pai, para prosseguirmos, Senhor, nessa caminhada, ó Deus. Prosseguirmos, Senhor, nessa jornada, ó Pai, de vida cristã, Pai. Derrama a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre cada vida, Pai. Sobre cada irmão, ó Pai, que nesta manhã, Pai, está em sua casa ouvindo, ó Pai, ou que ouvirá, Senhor, no decorrer desse dia, dessa semana, Pai. Que essa palavra cause mudança e transformação na vida. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém, amém. Obrigado, Ideraldo, pela palavra nesta manhã, pelo estudo nesta manhã, e que tenhamos aprendido que estamos nessa estrada, a estrada da vida, como ele lembrou, né, no início daquela música sertaneja, nesta longa estrada da vida. E aí a gente faz as escolhas, mas sempre pela estrada, pelo caminho que é o Senhor Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, jamais pegando os atalhos, né? E tenho certeza que você foi edificado nesta manhã e que você possa permanecer firme nessa caminhada, resiliente diante das lutas, dificuldades, esse tempo que a gente está vivendo, né, com essa pandemia. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantas preocupações que vêm ao nosso coração, à nossa mente. Mas o Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nós seguimos com Ele para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Vamos estar orando pelos pedidos de oração, pela salva, e depois aí estaremos juntos fazendo a oração do Pai Nosso e estaremos encerrando assim a nossa escola dominical. Um abraço a todos vocês que assistiram a escola dominical, né? E aqueles irmãos são fiéis. Hoje os adolescentes estão fazendo também a sua escola dominical, com os devidos cuidados de afastamento, distanciamento, lá na chácara da Karina com o 10, né? E eles estão ali, a Vivian que está à frente, né, coordenando esse trabalho junto com a Ana Paula, e ali eles estão servindo ao Senhor nosso Deus, de forma que estar na presença do Senhor nosso Deus é algo que nós almejamos, que nós queremos. E para você hoje à noite, nós teremos o culto da ceia do Senhor, presencial e online. Se você puder, né, venha estar conosco no culto à noite. Não é aglomeração. Não teremos aglomeração. A igreja foi preparada para você vir, né, com saúde e sair com saúde, sem contaminação. A igreja está preparada para receber você. Nós colocamos as faixas de distanciamento, o álcool gel, né, as recomendações do uso de máscara. Todos os irmãos de máscara no culto à noite. Os irmãos falam: mas pastor, o senhor está sem máscara, Ideraldo sem máscara. Mas nós, quando estamos falando, nós tiramos a máscara para não forçar muito a voz, e também na questão da qualidade do som. Mas todos os irmãos durante o culto permanecem de máscara, né, para que evite qualquer contágio. Então, a igreja é um lugar seguro para você frequentar, para você cultuar, para você louvar, para você exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. O tempo que nós ficamos já é determinado também, é no máximo 1h30, né? Então, com ceia no máximo 1h30. Então, você pode vir, as janelas ficam abertas, o ambiente fica bem arejado, para que você possa ver com tranquilidade e segurança, e assim louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, na casa do Senhor nosso Deus. E hoje é dia de Santa Ceia. Se você puder, venha, esteja conosco, participe na casa do Senhor nosso Deus, como diz o salmista: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares. Essa é a oportunidade para nós estarmos juntos, louvando, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos foi ministrada. E que, Deus, nesta longa caminhada, e que às vezes parece curta também, que o Senhor nos oriente sempre, para que não andemos, ó Deus, pelos descaminhos desta vida, Senhor, para que, ó Deus, não peguemos os atalhos que nos é oferecido nesta vida, mas que possamos seguir sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e para que, ó Deus, possamos chegar lá no final e dizer com o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Que nós tenhamos, ó Deus, esse privilégio de caminhar, Senhor, meu Deus, sempre firmes na Tua palavra, na orientação e direção do Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, meu Deus, cada um dos pedidos que encontra nessa salva, Senhor. Os pedidos, ó Deus, do MNO, da Movimento Nacional de Oração da IPI do Brasil. Que o Senhor esteja visitando cada um desses pedidos, Senhor. São muitos os pedidos, Pai, na nossa nação, na nossa cidade,
Ó Deus, e no mundo todo temos orado, Senhor, temos buscado, Senhor, mas o Senhor conhece cada um deles, que nós nem precisamos citar, mas o Senhor sabe que nós temos colocado eles todos diante do Teu altar. Visita, ó Deus, a salva da igreja local, cada um dos pedidos estão ali, Senhor, dos irmãos mais próximos nossos. Tem misericórdia, Senhor, visita e fortalece, anima e vivifica, Senhor, para que permaneçam sempre firmes e vitoriosos por intermédio do nome de Jesus Cristo. Pai, Tu és um Deus de milagres e nós clamamos, ó Deus, por milagres nesta vida. Visita agora, Senhor, meu Deus, cada lar, cada família, Senhor, está passando por dificuldades, por problemas financeiros, Senhor, por problemas de saúde, Senhor, ó Deus, por problemas de relacionamento, Senhor, que o Senhor esteja por problema, Deus, de trabalho, Senhor, que o Senhor esteja, Deus, abrindo as portas e abençoando essas famílias, Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, meu Deus, nos diz, tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo recebereis. Nós cremos, Pai, por isso já estamos recebendo as bênçãos e a visitação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, em nossas famílias, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toda obra do inimigo, Senhor, toda seta inflamada do maligno, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Senhor, e venha sobre nós, ó Deus, o Seu poder, a Sua glória, Senhor, meu Deus, e venha sobre nós, Deus, a ação do Teu Santo Espírito, Senhor, para que esse mundo conheça que existe um Deus que não está longe, um Deus que não está distante, mas um Deus que habita com o Seu povo, um Deus que está na caminhada com o Seu povo, Pai. Olha por nós e para nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Um forte abraço e até às 19 horas aqui na igreja ou na sua casa online. Fiquem com Deus.